Tem uma coisa que eu nunca consegui entender. O brasileiro vive dizendo que tá sem dinheiro, que a gasolina tá cara, que o mercado tá um assalto. Mas é só tu passar na frente de uma concessionária que parece fila de show. E o mais doido é que tu olha para um Creta, um Compass, um Corolla, uma Hilux, uma SUV, para todo lado. Aí eu fico pensando, que povo é esse? Porque segundo o IBGE, a renda média do brasileiro gira em torno de 3 mil e poucos reais por mês. Agora faz uma conta comigo. Um carro popular hoje já custa entre 75 e 90 mil reais. Um popular. Porque de popular ele só tem um nome. Se tu quiser um carro daqueles que a gente vê direto no trânsito, um Creta, um Corolla, um Compass, aí nós já tá falando de 150 para cima. Meu amigo, primeiramente, com esse preço, o carro já tinha que vir com um apartamento na garagem, ou pelo menos um lava-louça, porque não faz sentido. A matemática simplesmente não fecha. Se a maioria ganha pouco, como é que tanta gente compra um carro tão caro? Será que o brasileiro ficou rico? Será que o valor do real aumentou e o brasileiro ficou rico e ninguém me avisou? Ou essa pessoa ganhou na Mega Sena escondida? Ou existe alguma coisa aí escondida por detrás dessa história? E essa história começa exatamente na hora que tu entra numa concessionária. Porque o vendedor nunca falou o preço do carro. Já reparou? Ele fala a parcela. Não, isso aqui custa 150 mil. Mentira. Ele fala assim, esse daqui sai por 2.900 por mês. É impressionante. O carro custa o preço de uma casa no interior, mas ele vende como se fosse uma assinatura de stream. Tu nem lembra mais quanto custa o carro, tu só fica pensando, 2.400 cabe no meu bolso. É justamente aí que começa a maior armadilha financeira que milhões de brasileiros entram sem perceber. Aí o vendedor puxa uma calculadora, faz umas contas que só ele entende, aperta 2 botões, dá uma olhadinha pra tua cara e solta a frase mais perigosa da concessionária. Fica só 2.900 por mês. Isso é preço de banana, pô. Tem gente que paga muito mais do que isso de aluguel. Nesse exato momento, o seu cérebro para de ouvir. Tu já tá imaginando o carro na garagem, o cheiro do carro novo, o vizinho perguntando quanto que custou, até a tua foto de perfil no WhatsApp já mudou na tua cabeça. Só que tem um detalhe que ninguém presta atenção. Esses 2.900 não vão durar 2 ou 3 meses. São 3, 4 ou até 5 anos. Meu amigo, isso é quase uma faculdade. A diferença é que na faculdade pelo menos tu sai com diploma. No financiamento, tu sai com um carro que já perdeu boa parte do valor. Imagine você comprar um celular por 10 mil reais e combinar de pagar ele durante 6 anos. Quando você terminar de pagar, o celular não está valendo nem 50 reais mais. E é exatamente isso que acontece com o seu carro. Aquele carro que custava 140 mil, depois dos juros, vai embora mais de 200 mil. Tu comprou 2 carros, um para tu e outro para o banco. E ainda deu o troco para o gerente. O banco deve olhar para sua ficha e pensar, rapaz, esse cliente gosta muito da gente, viu? Porque só de juros foi embora uma fortuna. E o pior é que muita gente compara o financiamento de um carro com o financiamento de imóvel, mas as duas coisas são completamente diferentes. O imóvel costuma valorizar com o tempo. Mesmo pagando juros, existe uma chance enorme de recuperar parte desse dinheiro lá na frente. Agora o carro faz exatamente o contrário. No segundo seguinte já vale menos. Tu tira o carro da concessionária, ele já desvalorizou. O prejuízo começa antes de tu chegar em casa. E quando finalmente você termina de pagar todas as parcelas, o carro já vale muito menos do que o dinheiro que saiu do seu bolso. Ou seja, você passou anos pagando o carro para terminar com um patrimônio menor do que aquele que você começou. E mesmo assim, todo ano, milhões de brasileiros fazem exatamente a mesma coisa. E sabe qual é a parte mais curiosa? É que a maioria das pessoas nem sabe quanto vai pagar no final. É sério, pô. Pergunta para alguém que acabou de financiar um carro quanto que ficou o valor total. A pessoa trava, mas pergunta a ela quanto é a parcela, ela responde na mesma hora. Ficou 2.899. O brasileiro sabe a parcela com a mesma precisão que sabe o próprio CPF. Agora o valor total do contrato, esse aí vira o segredo do Estado. E eu nem culpo tanto as pessoas, porque o vendedor também joga esse jogo. Ele percebeu faz tempo que o brasileiro não compra preço, ele compra a parcela. Se ele falar que esse carro custa 200 mil, você levanta e vai embora. Agora se ele falar é menos de 3 mil por mês, parece até que ele está lhe fazendo um favor. Cara, isso muda tudo. O número ficou pequeno, mas a conta continua grande. E aí acontece uma coisa engraçada. Quanto menor a parcela, mais feliz a pessoa fica. Só que existe um detalhe. Para a parcela ficar pequena, o banco precisa aumentar o prazo.
E quanto maior o prazo, maior os juros. Ou seja, você comemora porque a parcela caiu, enquanto o banco comemora porque o lucro subiu. É uma felicidade compartilhada. A diferença é que um só dos dois está ganhando dinheiro. E tem outro motivo também, né, que faz isso funcionar tão bem aqui no Brasil. Para muita gente, carro nunca foi só transporte. É status, é chegar no churrasco e estacionar na frente, é o vizinho olhar pela janela, é postar uma foto com a chave na mão, porque infelizmente tem gente que prefere parecer rica do que realmente ficar rica. Tem gente morando de aluguel, sem reserva de emergência, devendo um cartão, mas dirigindo um carro que custa mais do que o próprio patrimônio. É igual comprar um terno de 10 mil reais para ir pedir emprego. Bonito por fora, quebrado por dentro. Quanto mais a pessoa quer impressionar os outros, mais fácil ela aceita uma dívida que vai acompanhar ela pelos próximos 6, 8 anos. Porque o desejo de parecer que venceu acaba vencendo a matemática. Agora eu vou fazer uma conta que talvez dê até uma dorzinha no seu coração. Imagina aquele mesmo cara pagando 2.900 todos os meses durante 6 anos. No final dessa brincadeira, ele desembolsou mais ou menos 208 mil. Respire, tá? Agora imagine um universo paralelo. Nesse universo, em vez de correr para a concessionária, esse cara resolveu fazer uma coisa que quase ninguém tem paciência de fazer: esperar. Todo mês, os mesmos 2.900 ia para uma conta de investimento simples, um consórcio, nada de criptomoeda maluca, nada de promessa de ficar milionário em 30 dias. Só uma aplicação conservadora que quase ninguém gosta porque não dá emoção. Com a taxa de juros que a gente tem hoje, depois de 6 anos, esse dinheiro passaria dos 300 mil. Olha só a diferença. Num cenário, os juros trabalham contra você. No outro, eles trabalham para você. É como contratar 2 pessoas, uma para carregar o seu sofá escada acima e outra para roubar sua televisão. Os juros sempre vão trabalhar. A única pergunta é, para quem? Porque eles nunca ficam desempregados. Quando você financia, você trabalha para o banco. Quando você investe, o dinheiro começa a trabalhar para você. E aí vem a parte mais engraçada. Tem gente que fala, mas investir demora. Meu amigo, o financiamento também. Tu vai passar 6 anos esperando do mesmo jeito. A diferença é que depois de 6 anos, você termina com um carro que já perdeu boa parte do valor. No outro, você termina com um patrimônio muito maior. E aí sim, pode comprar um carro à vista, sem pedir autorização para o gerente, sem assinar um contrato de 20 páginas, sem transformar um banco em um sócio na tua garagem. Só que existe um problema, o ser humano adora o agora. A gente prefere sentir a felicidade hoje, mesmo pagando caro por ela amanhã. É igual dieta, cara. Todo mundo sabe que o certo é comer saudável, mas o hambúrguer continua vencendo. Com dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A satisfação imediata quase sempre ganha da inteligência financeira. E é justamente por isso que tanta gente passa anos pagando um carro, sem perceber o quanto essa decisão custa de verdade. E talvez agora você está pensando, mas por que os juros do carro aqui no Brasil são tão altos? Essa resposta é quase uma definição do Brasil, porque aqui tudo consegue ficar mais complicado. Eu vou te dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, quando alguém financia um carro, o banco praticamente fala assim, pode levar o carro, mas se parar de pagar, eu vou buscar. E busca mesmo. Em muitos casos, se a pessoa atrasa algumas parcelas, a instituição financeira consegue recuperar o veículo com muito menos burocracia do que acontece aqui. Ou seja, para o banco, aquele carro realmente funciona como garantia. E quando o risco é menor, os juros também costumam ser menores. Agora vamos voltar para o Brasil. Aqui, o banco não pega o carro de volta assim tão fácil. Primeiro vem advogado, depois papel, depois audiência, depois recurso, depois mais papel. Tanta burocracia que, se depender do processo, o carro já virou seminovo depois de usado e daqui a pouco está anunciado no marketplace. Quando finalmente consegue recuperar o veículo, ainda existe outro problema. Pode ter multa, pode ter documento atrasado, pode ter manutenção pendente. O banco pensa exatamente a mesma coisa. Quanto maior o risco de tomar prejuízo, maior o juro que ele cobra de todo mundo. No final das contas, quem paga essa conta não é o banco, é você. É por isso que 2 carros iguais podem ter prestações completamente diferentes dependendo do país. Porque no Brasil, além do carro, você também financia a burocracia. E a burocracia, como a gente sabe, nunca vem de graça. Mas tenha calma, eu não estou dizendo que ninguém pode financiar um carro. Tem situações que realmente faz sentido. O problema é entrar no financiamento sem fazer a conta. É igual casar depois de conhecer a pessoa no sábado. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar errado e dar dor de cabeça é muito maior.
Se você realmente precisa financiar, tem algumas coisas que fazem total diferença. A primeira coisa é a entrada. E aqui vale uma regra bem simples. Quanto mais dinheiro você coloca na mesa, menos dinheiro você pede emprestado. Menos presente você dá para ele em forma de juros. Se conseguir esperar mais alguns meses para juntar uma entrada maior, espera. Às vezes 6 meses de paciência economiza anos de prestação. Outra coisa, não aceite a primeira proposta como se fosse preço de feira. Tem gente que pesquisa preço de televisão em 10 lojas diferentes, mas financia um carro de R$150 mil no primeiro banco que aparece. Cada instituição cobra uma taxa diferente e uma diferença pequena no percentual pode virar milhares de reais no final. Outra armadilha é o prazo. Quando o vendedor fala, olha, como a parcela ficou baixinha, pode desconfiar, porque parcela pequena normalmente significa contrato gigante. É igual mochila pesada. Se tu dividir o peso em várias viagens, parece mais leve, mas no final tu caminhou muito mais. No financiamento acontece igual. A parcela diminuiu, mas o total pago aumentou. E pelo amor de Deus, leia o contrato. Eu sei, ninguém gosta de ler contrato, é quase que uma bula de um remédio. Todo mundo diz que vai ler, mas ninguém lê. Toma o comprimido a si mesmo. Só que ali dentro pode ter seguro embutido, taxas, serviços que nem você pediu, cobranças que passam desapercebidas porque a pessoa só olhou a parcela. E antes de assinar qualquer coisa, faça uma pergunta simples. Se amanhã eu perder minha renda, eu consigo continuar pagando esse carro? Porque não basta pagar a parcela, ainda tem combustível, seguro, IPVA, revisão, pneu. Se aparecer um dinheiro extra, 13º, restituição do imposto ou algum bônus, amortize as dívidas, mas amortize reduzindo o prazo. Quanto antes você mata a dívida, menos tempo os juros têm para trabalhar contra você, porque juros são igual a mofo. Quanto mais tempo você deixa, maiores ele fica. No final das contas, o problema nunca foi o carro é só uma ferramenta. O problema é quando a emoção senta no banco do motorista e a razão vai para o porta-malas. Porque ninguém entra numa concessionária pensando, hoje eu vou fazer uma dívida de 6 anos. A pessoa entra pensando o quê? Finalmente vou realizar meu sonho. E é justamente aí que mora o perigo. Porque sonho vendido na parcela parece muito mais barato do que realmente é. O banco sabe disso, o vendedor sabe disso, a concessionária sabe disso. A única pessoa que normalmente não faz essa conta, imagina quem é. É você. E eu nem estou dizendo que financiar é um erro. Tem situações que realmente fazem sentido. Se você precisa do carro para trabalhar, se a conta fecha, se você já fez todas as simulações, tudo bem. O problema é financiar porque o vizinho comprou, porque o colega apareceu de SUV, porque você quer impressionar alguém que daqui a uma semana nem vai lembrar de quem você é. Tem gente que troca anos de tranquilidade por alguns minutos de aprovação dos outros, e isso sai muito caro. No fim, o carro continua sendo só um carro. Quem transforma ele numa prisão financeira é a decisão que vem antes da chave. Então, antes de assinar qualquer contrato, faça a pergunta simples. Estou comprando um carro, eu estou comprando uma parcela? Porque às vezes a resposta muda completamente a decisão.